Meus alunos do oitavo ano, nós vamos continuar a nossa matéria, vamos começar uma aula hoje, dando continuidade ao nosso assunto, em que nós vamos falar ainda um pouco sobre a Revolução Industrial. Mas, dentro dessa continuidade, nós vamos ver agora os impactos, né, causados pela Revolução Industrial no mundo do trabalho. E com o seguinte objetivo, né? Entender, tá? Depois dessa aula a gente tem que estar apto, né, a entender o contexto de surgimento de movimento operário, aprender sobre a transformação do trabalho após a Revolução Industrial e também conhecer os principais movimentos operários desse período, tá? Então, olha só, é muito importante vocês saberem que a Revolução Industrial ela alterou todo o modo de vida das pessoas que viveram naquele período, que vivenciaram todas aquelas situações, tá? Até então, a fonte de produção de riqueza era o comércio. E o comércio, tá, como gerador de riqueza, foi substituído pela indústria. Então, se antes nós tínhamos uma burguesia comercial, agora a gente passou a ter a burguesia industrial. Tá? Em contrapartida a isso, a maior parte da população ela permaneceu na pobreza. Tá? Por quê? Porque eu falei para vocês na aula passada sobre os cercamentos. O que era o cercamento? O cercamento era realmente cercar, colocar arame farpado, ripas, fechando as fazendas. Por quê? Porque as áreas rurais agora estavam se dedicando a criar animais para produzir lã para fornecer para a fiação e tecelagem que estavam surgindo. Grande parte da indústria inglesa era ligada à área têxtil, né? Então, essas fábricas, tá, que recebiam esse material, tá, como elas estavam funcionando a todo vapor, aquela coisa toda, elas passaram a ser a única opção para aquele ex-camponês. Então, o camponês que sofria a liberação dele do campo, ele não via outra alternativa a não ser ir para a cidade procurar emprego numa dessas fábricas. E já nessa fábrica, o que acontece? Ele era submetido a um trabalho exaustivo, tá? Chegava-se a ter jornadas de até 16 horas de trabalho, tá? E segundo o nosso material, o que uma pessoa recebia, tá, por um mês de trabalho, tal, não dava para alimentar nem uma pessoa adulta. Então, o que acontece? Essa situação gerou uma série de transformações na forma de ver o trabalho por parte da sociedade europeia. Tá? Eu coloquei para vocês verem aqui um quadro, tá? Do Bell William Scott, tá? Ele está retratando num quadro de 1855, né? A realidade de uma fábrica. Né? Bem, olha só. Então, o que eu estava falando para vocês, para a pessoa pegar, tá? Fazer uma renda de forma que ela pudesse manter a si e a sua família, ela envolvia toda a família na agora atividade mecanizada, né? Então trabalhava o marido, trabalhava a mulher, trabalhava os filhos acima de 6 anos, tudo na fábrica, porque não tinha nenhuma objeção quanto a isso. E, para vocês terem uma ideia, era muito comum os acidentes de trabalho, entendeu? Era muito comum os acidentes de trabalho. Então, as crianças perdiam a sua infância ali ajudando, levando um material, carregando uma matéria-prima daqui para ali, ou um material que já estava pronto, tal,
Por quê? Porque agilizava o trabalho dos pais, né? Então, toda essa mecanização, gente, ela alterou as relações de trabalho, tá? Por quê? Porque antes da Revolução Industrial, o trabalhador ele era responsável direto pela produção, tá? Ele fazia, tá? Ele atuava e ele conhecia todas as etapas de produção. Já na maquinofatura, na indústria, passou a ter a divisão social do trabalho. Ele trabalhava em etapas, né? Então, o que acontece? Por outro lado também, tá? Agora, com a Revolução Industrial, a forma de pensar do empresário era a obtenção do lucro. E para isso, o que ele investia, o que ele exigia? Produção intensa, tá? Ou seja, um maior número possível de itens produzidos durante o dia, um menor custo, tá? Porque quanto mais objetos prontos, menor tempo, tá? Mas era o lucro dele. E também entrava nessa conta dele aí o menor salário. Quanto menor o salário, tá? Maior é o que sobrava para ele aí no lucro. Então, com isso, ele procurava atender o mercado e obter um maior lucro, tá? E o que o trabalhador ele tinha disso? Um trabalho exaustivo, salário reduzido, toda a família dele envolvida, tá? E atrelado a isso, as fábricas, elas tinham toda uma estrutura precária, ambientes insalubres, material que prejudicava a saúde de crianças e até de adultos, tá? E outra coisa que é muito importante eu falar para vocês é que grande parte da mão de obra que atuava nessas fábricas era mulher. Por quê? Porque a mulher, tá? O salário da mulher era diferente do salário do homem. Diferente de que forma? Era menor. Entendeu? Então havia um interesse em empregar a mulher porque ela acabava aceitando essa forma de esse relacionamento trabalhista com essa limitação, tá? Bem, eu coloquei para vocês verem aqui uma foto de como que era o interior das fábricas. Aqui uma fábrica de armamento na Inglaterra, essa foto de 1916. Observem como essa bancada aqui de produção só tem mulher. Só tem mulher, porque isso era favorável ao patrão, favorável à indústria da época, né? Bem, passado esse comentário sobre toda essa precarização do trabalho, eu tenho que falar para vocês também sobre o Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março, né? Na verdade, essa data ela foi oficializada pela Organização das Nações Unidas, mas esse evento, um Dia da Mulher, um dia ele já era celebrado desde o início do século XX. Tá? Hoje, atualmente, essa data é uma data lembrada como um pedido de igualdade, como manifestação de protesto pela discriminação, entendeu? Mas ele teve início na União Soviética, ele teve início com as mulheres que trabalhavam nas fábricas nos Estados Unidos, a ponto que no dia 26 de fevereiro de 1909, em Nova York, aconteceu a chamada Passeata das Mulheres, tá? E reuniu mais de 15 mil mulheres, tá? E o que elas solicitavam? Elas solicitaram melhores condições de trabalho, tá? De forma que ela tivesse também uma jornada mais humana, que a mulher levava os filhos para trabalhar, cumpria uma jornada como eu falei, de 16 horas e ganhava menos do que o homem. Aí eu coloquei uma foto para vocês verem como que foi essa passeata em 1909 e tem uma outra foto aqui também, uma série de cartazes, as operárias da fábrica e as reivindicações
que elas solicitavam nesse momento. Tá? Bem, na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando sobre os impactos da Revolução Industrial no mundo do trabalho e nós vamos estar conversando sobre os movimentos operários. Tá? Vamos falar sobre os movimentos operários, porque uma das coisas que aconteceu também nesse período, tá, é uma alteração na relação trabalhista, né? Foi criada a oposição, patrão e empregado. Tá? A nossa aula fica por aqui e por hoje é só. Até a próxima aula. Um abraço para vocês. Se cuidem, hein?